Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio, vamos conversar com o gerente regional adjunto da Emater, Carlos Lagman. Está aqui conosco. Carlos, muito bom dia, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes da Rádio Independente, do programa Panorama. Estamos aí para conversar, acho que sobre um tema aí que estava todo mundo na expectativa aí de como é que seria nesses próximos dias aí, né? Um frio, né? Deixa eu só dizer aqui para ti, para os ouvintes, a Natália que faz home office está no Recife, né? Lá tá passando calor, nós aqui frio, né? Ah, que inveja aí, Natália. Bom dia, Natália, bom dia a você aí. Curte o calor aí, porque aqui nós temos que, hoje tiramos toda a roupa do armário aí, É né? verdade. Eu acredito. Dizer, olha só, a informação que chega agora é de Santa Catarina, Bom Jardim da Serra, 7 graus e 8 décimos abaixo de zero, viu? Urupema, às 7 da manhã fez 7,25 abaixo de zero, né? 7 graus e 2 abaixo de zero. Só para citar algumas cidades de Santa Catarina. Né? E tem no Rio Grande do Sul também, temperaturas abaixo de zero. E daí, Carlos, de perguntar justamente sobre isso, né? Que tipo de influência temperaturas baixas como essa ocorrem na agricultura? Bom, Fabiano, assim, ó, por incrível que pareça, né? Pode ter situações onde é que esse frio, né, excessivo, a geada pode trazer prejuízos aqui na nossa região, mas também pode ter situações que ele pode trazer benefícios, né? Então, nós vivemos numa região de clima temperado, né, onde é que o frio e o calor, nas suas respectivas estações, são normais, né? Então, o que acontece? Quando acontecem frios extemporâneos, né, como a gente está prevendo aí, geadas tardias, setembro aí, muitas vezes acaba causando alguns danos, né? Mas frios nessa época que nós estamos vivenciando agora, mês de julho, mês de agosto, meses de inverno, né, da estação inverno, né? Eles fazem parte, né? E o agricultor, ele procura seguir as estações, né? E adequar suas atividades ao clima da época. Então, quando eu digo que traz benefícios, por exemplo, a fruticultura, né? Se nós pegarmos algumas culturas como a maçã, a uva, o pêssego, a ameixa, elas necessitam de um determinado número de horas de frio para que ela possa ter depois uma brotação vigorosa, ativar a floração, que nós tenhamos produção, então, abundante. Também elimina algumas pragas, né? Essa mudança de temperatura, ela acaba também interferindo no ciclo de alguns insetos, principalmente, que se tornam pragas quando descontrolados. Então, o frio, ele também traz esse benefício, de certa forma. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma praga que atacou muito, principalmente no verão, aí, no final do verão, que não era conhecida aqui na região, na lavoura de milho, que era a cigarrinha. E a cigarrinha, quando ocorrem períodos de baixas temperaturas, ela diminui sua população, né? E caso não ocorra frio no inverno, ela se perpetua, né? E acaba completando o ciclo e gerando novos insetos que vão atacar a cultura logo aí quando for implantada a cultura de verão. Então, é aí que eu me refiro que traz benefício. Agora, com certeza, para quem tem... Como nós temos aqui, últimos anos, invernos não tão rigorosos, né? E considerando principalmente na área de hortifruti granjeiros, normalmente os preços daquelas culturas fora de época, eles tendem a ser bem mais valorizados. Então, muitas vezes o agricultor, considerando que os nossos invernos muitas vezes passam batido, vamos dizer assim, alguns agricultores até arriscam algumas culturas, por exemplo, uma abobrinha, que é uma cultura de verão, né? Acaba implantando, né? Fazendo uma aposta, né? E às vezes ele acaba colhendo e tendo boa renda através disso. E nesse caso aí, sim, daí com essa previsão de frio e com a geada que já tivemos hoje, né? A gente já recebeu fotos hoje de manhã de geadas aqui na região, então o frio já chegou, já está aí. E não se sabe até que ponto vai ir, mas a previsão é de que amanhã e sexta-feira, até as madrugadas de quinta e de sexta sejam talvez mais frias ainda, né? Então,
a tendência é que, para aquelas culturas que não são adequadas à época, pode causar algum prejuízo. E, Carlos, a gente sabe que no Vale do Taquari tem pontos mais altos, onde o frio é mais intenso, né? E claro que sabemos também que vocês da Emater fazem um trabalho de abrangência regional. O que vocês recebem de informação dos produtores em dias como hoje, que são dias de muito frio? Esses produtores que estão em locais que fazem mais frio, precisam de um atendimento, de uma orientação diferente para cuidar das culturas? Assim, Natália, realmente é importante isso que você fala. Nós temos aqui uma diferença bem ampla de altitude, né? E o frio está relacionado, os índices de frio, né? A temperatura está relacionada à altitude, né? Se nós olharmos o Vale do Taquari, a beira do rio, aqui as várzeas, né? Normalmente, no inverno, elas ficam, de certa forma, protegidas pela cerração, que a gente chama, né? Essa neblina que se acumula na beira do rio, e ela acaba formando um certo isolamento, né? Ela mantém o calor que está no solo, né, que é acumulado durante o dia de sol, e durante a noite, com a cerração, ela de certa forma, bloqueia que esse calor escape, então mantém aquecido as várzeas. Por isso que a gente vê a implantação de cultivos de estação quente bem mais precocemente aqui nas várzeas. Já na região fria, se a gente pegar aí Dois Lajeados, Vespasiano, ou ali Antagorda, para cima, Arvorezinha, Progresso, Pouso Novo, né? Nós temos temperaturas bem mais baixas, né? E também nesses locais presença de vento, né? Então, muitas vezes esse vento até ele evita que se acumule a geada, né? Porque a geada é a formação de gelo a partir da umidade do orvalho que se acumula sobre as plantas, né? E também ocorre muitas vezes o congelamento da umidade da própria folha da planta, da própria estrutura da planta. Então, onde há presença de vento, muitas vezes as correntes elas seguem da região baixa, né, em função de que o ar quente sobe, né, ele é mais leve, então a tendência é puxar temperaturas mais quentes das regiões baixas e isso acaba, de certa forma, em alguns locais, favorecendo até a manutenção das culturas. O que se percebe nessas regiões altas, que ali também tem locais baixadas ou áreas protegidas do vento. E ali sim, ali acumula muito frio, e aí sim, ali os estragos são maiores. Então a gente percebe esse tipo de situação, né? Mas a gente sempre tem procurado passar algumas recomendações, né, para os agricultores, e normalmente o agricultor ele já está acostumado, né? Mas, por exemplo, na fruticultura, né, Natália e Fabiano, na fruticultura a gente procura recomendar que ele, como tem previsão de frio já por mais tempo agora, né, que vai alongar esse período de frio, que ele atrase a poda, né, das frutíferas, porque muitas delas são estimuladas à brotação na medida que sofrem a poda, né? Então, à medida que o agricultor atrasar esse processo de poda, ele vai segurar um pouco a planta. Também tem alguns produtos que são usados para tratamento contra doenças e pragas, né? No caso da cal da bordaleza, que ela é um produto à base de cobre e cal, sulfato de cobre, ela acaba atrasando um pouco a planta, ela segura um pouco a brotação da planta. Então, ela mantém o processo de dormência da planta mais tempo. Então, isso acaba atrasando também. É uma técnica que o agricultor pode fazer uso aí no sentido de atrasar a brotação, evitar, por exemplo, o pêssego, né? A gente percebe muito pêssego agora, à medida que dá uma semana de sol depois do frio, a gente vê ele todo florido, né? Então, essa floração é estimulada pelo calor, e se vier uma geada posteriormente, essa floração certamente será perdida. Aí, para esses casos, até tem algumas outras técnicas, né? Só que aí o produtor precisa ter um investimento maior, que é a irrigação. Então, por exemplo, plantas de pêssego aí que estiverem floridas já e tiver previsão de geada, o agricultor pode monitorar durante a noite, e quando a temperatura chegar a 0 graus ou chegando a 0 graus, ligar um sistema de irrigação e molhar essa florada, né? Porque ela vai recobrir com umidade e vai congelar essa umidade, mantendo essa temperatura próxima de 0 graus, não caindo mais do que 0, né? Porque a gente percebe que os estragos maiores, eles se dão a partir de 1,5 graus, 2 graus negativos. E o gelo, por incrível que pareça, ele acaba
formando um certo isolamento, né? Ele mantém a temperatura, né? Tanto que tem os iglus, né? Que são construídos de gelo, né? Então, por exemplo, como eu falava, nos climas quentes, né? Que nós temos aqui, os microclimas, temos alguns locais, que o pessoal cultiva até culturas de clima tropical, tipo a bananeira, né? E para esses casos aí, então, recomendo que o produtor ensaque os cachos, se tiver produção ou a inflorescência, né, para proteger do congelamento, né? Então, são algumas técnicas que podem ser usadas na fruticultura, né? Isso que eu ia te perguntar, Carlos. A gente vê muito isso, né? Talvez uma produção de larga escala não tem como fazer, mas a gente vê o pessoal colocando panos em cima, por exemplo, de um pé de mamão e coisa, ou até mesmo de flores. Isso funciona? Ameniza? Funciona assim, Fabiano, porque à medida que você agasalha, vamos dizer, você protege essa planta, ela vai demorar um pouco mais para cair a temperatura naquele ambiente. Então, a nível de pomar doméstico, de cultivo doméstico, assim, de pequena escala, de agricultura familiar, ou mesmo na área urbana, né, a proteção ela funciona. É claro que dependendo do tipo de proteção, se a temperatura cair demais, ela acaba não sendo tão eficiente, o suficiente. Mas, por exemplo, na horticultura, né, cresceu muito a plasticultura. E o plástico ele acaba favorecendo também, é um tipo de proteção, porque ele armazena o calor do solo, que foi armazenado durante o dia, e mantém esse cobertor de temperatura mais quente, que acaba bloqueando o resfriamento. Então, isso é uma forma de proteção, né? E acaba funcionando. Por exemplo, cresceu muito aqui a produção de morango em bancadas, em substrato, né? Morango com cultivo protegido em substrato. Para essas situações, quando tem previsão de temperatura, de baixar muito a temperatura, se recomenda não irrigar no dia anterior, na véspera, né? Deixar a planta sem umidade no substrato, naquela bolsa de substrato, para evitar o congelamento, porque como ela está muito exposta a baixa temperatura, é diferente do que no solo, que o solo mantém a temperatura, ele acaba congelando e acaba provocando danos na raiz. Então, proteger evitar a questão de irrigar na véspera. Então, são algumas técnicas, né? No caso de folhosas, como a alface, ela é bastante sensível ao frio, ela congela muito fácil, porque ela tem uma grande concentração de água nas suas células, né? Então, na sua folha. E aí, ali, assim, é mais difícil, né, a gente proteger, mas há possibilidade de, com cobertura, aí, a gente fazer alguma proteção. Mudas, né, colocar palha em cima, ou mesmo, né, alguma coisa que possa bloquear a ação do frio. Um outro cultivo que é importante a nível de agricultura familiar, e aqui na região nós temos Cruzeiro do Sul como uma referência, é o aipim, né? Uhum. E é importante que o agricultor se preocupe em guardar a rama, né, que é a muda que vai ser usada para o cultivo da próxima safra, porque essa rama acaba congelando, né, e depois ela acaba sendo perdida. E aí o agricultor muitas vezes possui dificuldade de obter mudas para o seu plantio, ou tem que trazer mudas de regiões quentes que muitas vezes não estão muito adaptadas, e aí corre o risco de trazer também doenças, enfim. Então, o que se recomenda é que o agricultor faça o corte da rama antes do frio, né? E armazene bem protegido, né? Faça uma cova no solo, cubra com palha, com uma boa cobertura de palha, na beira de um mato, num lugar mais protegido. Então, são algumas orientações que a gente tem passado, né? E, Carlos, esse frio intenso, ele pode de alguma forma deixar o alimento mais caro ou mais barato lá para o consumidor final? E eu vou emendar aqui a pergunta da Nath, porque agora, inclusive, a notícia publicada há poucos instantes num site do centro do país. Banana ensacada, café enterrada, luta dos agricultores para proteger as plantações do frio intenso, né, que o Carlos estava falando aqui, especialmente na questão do sudeste e centro-oeste, que também vai ter temperaturas baixas, e a influência que isso pode causar no preço dos alimentos. Então, emendando aí a pergunta da Natália, Carlos. Natália e Fabiano, muito importante essa questão. A questão do sudeste, né, é uma região também que tem uma estrutura de produção de alimentos, de fruticultura e hortigranjeiros muito forte, né, e que não está acostumada, normalmente o frio fica aqui na região sul, né, mas nesse ano ele está subindo, está indo até Minas, né, a gente viu alguns dias atrás os cafés lá, os cafezais todos sapecados, né,
pelo vento, o vento gelado, né, ele acaba desidratando as folhas, né, e provocando aquela sapeca, né, que a gente percebeu lá e podendo até matar algumas plantas, dependendo das regiões. Sobre a tua pergunta, Natália, sem dúvida, né, o que regula os preços em muitas situações, na grande maior parte das situações, é a lei da oferta e procura, né? À medida que você tem ou o agricultor deixa de plantar para evitar o risco, ou ele perde aquilo que plantou, há menos oferta no mercado. Então, a tendência natural é que esses produtos desaparecendo começam a ser mais valorizados. Então, realmente esse risco acontece, estamos sujeitos a esse risco, né, de aumento, né? E aí, muitas vezes, quem sofre mais aí é o consumidor, né? O produtor, claro que se ele perder a sua produção não vai ter nenhuma renda, mas normalmente aí o bolso do consumidor é o que sofre mais com o frio, né? Tem influência também, Carlos, na questão da pastagem? A gente sabe que o agricultor aqui tem que ter o preparo, né, da silagem, porque sabe que enfrenta esse período de escassez até mesmo da pastagem. E influência, por exemplo, no preço da carne, que a gente já está constatando, né, da sua elevação de preço, e até mesmo na questão do leite? Assim, Fabiano, na questão da produção animal, aí, normalmente nessa época as pastagens que são fornecidas in natura para os animais são culturas adaptadas à época, aveia, zevém, né, triticale, centeio, até trigos duplo propósito que são usados para pastoreio ou até para agora até a gente tem fomentado muito a questão do uso do trigo e do triticale para silagem de inverno, né? São culturas que nesse momento elas estão no início do seu desenvolvimento. Então, em algumas fases, a fase inicial de desenvolvimento dessas culturas até o frio, ele, apesar dele diminuir um pouco o ritmo de crescimento da planta, ele permite ou provoca que a planta perfile mais, que ela crie mais brotos, né? E isso acaba afetando, aumentando o rendimento posterior dessa pastagem. Então, não causa prejuízo nesse caso, aí, né? Ela é até benéfico nesse ponto de aumentar perfilhamento. Mais tarde, sim, quando a planta entra no processo de reprodução, né? Aí sim, no processo reprodutivo, quando ela começa a alongar e começar a formação das suas estruturas reprodutivas, aí sim, uma geada nesse ponto, ela causa danos e muitas vezes a perda de toda a produção de sementes, né? Aí sim. E isso, sem dúvida, né? Você falou interferir na oferta de carne ou de leite, sem dúvida. Se o produtor não está estruturado com um alimento conservado, né, através da silagem, que é o mais usual, e o feno, né, todo ele produzido numa época anterior e guardado na sua propriedade para esses momentos, realmente, daí se o produtor não tivesse bom planejamento, ele pode sofrer e pode ter redução da oferta de leite e de carne. O que a gente percebe é que o produtor tem feito essa estruturação, né, embora que os últimos verões aí também tem judiado um pouco no sentido de oferta de produtos aí pela estiagem. Mas, por isso até eu falava há pouco, a gente tem fomentado o uso das plantas de inverno também como um complemento de estoque aí de forragem conservada. Então, na bovinocultura, né, a gente recomenda que se abrigue os animais durante a noite, né, onde é possível, ou que no caso de produção extensiva, né, a campo, que se maneje os animais, deixe eles em piquetes próximos abrigados por matas, né, enfim, que ele fique menos propenso à ação do vento frio, né, porque embora o animal seja bastante rústico, à medida que ele perde muita energia para se manter aquecido, é a energia que deixa de produzir leite e carne, né? Então, sempre procurar o abrigo dos animais. Nós temos aqui na produção leiteira, a maioria da produção é baseado na raça holandesa, né? E são animais que têm a sua temperatura ideal corporal de produção, ela é um pouco mais baixa, né? Aproximadamente 15 graus. Então, eu diria assim, de uma forma bem simples, ela sofre menos com frio do que com o excesso de calor do verão, né? E pensando na área animal também, né? Nós temos a piscicultura e a apicultura, que precisam um cuidado especial também, né? No caso da piscicultura, se o produtor usa as espécies de tilápias, né, como
espécie de produção, o que se recomenda é que mantenha os viveiros com nível com mais água, né, com mais profundidade de água, porque aí consegue manter a temperatura por mais horas, né, e consegue salvar, porque viveiros rasos, a tilápia ela tem dificuldade e abaixo de 13 graus aí ela sofre bastante e acaba por gerar mortalidade de alguns exemplares. Então, cuidado com a tilápia, né, manter viveiros, evitar manejo, evitar movimento, né? Não estressar os animais, cortar a alimentação dos peixes, né? E na apicultura, também evitar abrir as colmeias, né? Não abrir as caixas para evitar que se perda a perda de calor e entrada de frio, né? E fornecer alimentação para que as colmeias se mantenham fortalecidas e quando vem a primavera possam entrar em ação à medida das primeiras floradas aí e obter uma boa produção. Então, isso seria algumas orientações que a gente tem dado na área animal, né? E Carlos, para a gente fechar, estamos falando desse frio intenso de hoje, mas sabemos que a Emater tem um trabalho de apuração e de cuidado e também com as questões meteorológicas aí durante todo o ano. Ainda para 2021, vocês preveem um outro grande frio também? O que a gente pode dar aí de dicas para o produtor? Assim, Natália, nós estamos vivenciando, se a gente olhar a meteorologia, né, prognósticos aí, nós estamos numa situação que podemos dizer assim, ó, se correr o bicho pega, se parar o bicho come, né? Porque nós estamos prevendo geadas tardias, né, frios tardios até setembro, né, ou até outubro, alguns prognósticos estão dando que algumas regiões podemos ter até algumas geadas tardias, né? E também, por outro lado, estamos com previsão de laninha. Laninha é possibilidade de redução das chuvas. Então, se a gente pensar em como o agricultor se adaptar a essas condições. Bom, se pensarmos no frio, atrasar os plantios, né? O nosso zoneamento aqui na região baixa, aqui próximo ao Rio Taquari, para milho, por exemplo, é 10 de agosto. A partir do dia 10 de agosto teríamos recomendação de plantio. Então, atrasar um pouquinho mais. Só que aí ele corre o risco depois, na época do verão, nos dias longos, onde é que tem uma exigência maior de umidade por parte da planta, de estarmos com a planta num período crítico e faltar umidade. Então, nós temos que passar esses alertas para os produtores, para que ele escalone a sua produção, evite plantar tudo numa época só, né? Por exemplo, o milho, não planta toda a lavoura numa vez só, planta em pelo menos duas pegadas, né? Deu um intervalo aí de 15 a 20 dias, porque o período mais sensível para a estiagem do milho é o período da floração, né? E aí, muitas vezes, 10, 15 dias faz toda a diferença. E também, no caso de geadas tardias, né? Até a fase do milho, da planta com até 4 folhas, ela resiste bem à geada, porque o ponto de crescimento dela ainda está no solo, né? Mas à medida que ele passa de 4 folhas, aí já começa a ter prejuízos maiores com as geadas ou frios muito, muito fortes. Então, como eu disse, se correr o bicho pega, se parar o bicho come para esse ano aí, né? Mas o agricultor, né? E aqui agora quero aproveitar esse momento de parabenizar o agricultor pelo seu dia, né? Nós estamos falando da agricultura todo esse tempo aqui, né? Hoje é o dia, Fabiano, né? E Natália. Hoje, dia 28 de julho, é o dia do agricultor. Nós tivemos no domingo o dia do colonizador, né, do colono e do motorista, e hoje temos o dia do agricultor. Então, esse personagem tão importante aí, né, que faz da produção de alimentos seu modo de vida, né, e que está sujeito a todas essas intempéries que nós estamos falando aqui, né. Então, ele é um verdadeiro guerreiro, né. Então, parabenizar ele por conviver e planejar, e ele deve ser mesmo um grande administrador, né, porque ele tem que administrar um negócio do qual depende a família dele, a renda dele, e com situações que não estão sob a sua governabilidade, que é o clima, né? Então, é complicado, mas ele tem conseguido se manter firme e forte aí na sua produção de alimentos. Carlos, aproveitando aqui, ó, 20 segundos para te responder, que nós temos as notícias na sequência. O pessoal de Boqueirão, dona Jonildes, perguntando sobre a questão do plantio de fumo. Pode sofrer alguma interferência essa questão do frio? Exatamente. O fumo é uma cultura bastante sensível ao frio, né? Então, temos que ter todo o cuidado, né? E, à medida do possível, atrasar os plantios. Aí também, né? Aquilo que a gente falava de como escapar. Tentar atrasar o máximo possível os cultivos mais sensíveis aí para evitar
que caso se confirme os frios tardios que venham afetar a produção. Obrigado pela tua presença, gerente regional adjunto da Emater, Carlos Lagman, muito obrigado aí, um bom trabalho. Obrigado a vocês pelo convite, estamos sempre à disposição, sempre que possível a gente vai contribuir com o teu programa. Da mesma forma, sempre as ordens aqui, nós temos agora 1 minuto para as 9, 6 graus e 2 décimos, daqui a pouco tem registros de ouvintes, a sequência